Vamos para o livro de Esther. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas pérolas de Esther, né? Alguns princípios maravilhosos do livro de Esther. Nós já estamos finalizando o livro de Esther e em breve nós estaremos conhecendo o livro de Jó. Se você não estudou conosco os livros até Esther, você pode voltar no YouTube da igreja, e nós estamos lá com os estudos desde Gênesis. Eu estive com uma família recentemente e eles falaram comigo assim: pastor, nós paramos de maratonar na Netflix e começamos a maratonar as mensagens de Gênesis para frente da igreja. E foi, está sendo melhor do que a Netflix, pessoal. Amém, que bom, né? Então, porque nós iniciamos esse projeto de livro a livro para estimular os crentes a lerem Bíblia, porque não entra na nossa cabeça um crente que não lê Bíblia, né? Você já foi num médico que não estudou medicina? Você confia no médico que não estudou medicina? Sim ou não? Não. Imagina, você está com um médico lá, leva a sua esposa no ginecologista e vai dizer assim: não, eu nunca estudei medicina não, mas eu sei como a mulher funciona. Você leva ela lá e a mulher vai deixar? Não. Você iria num dentista que nunca fez o curso de odontologia? Não, também não. E eu já fui em um, perdi 2 dentes. Eu era menino, 14 anos, muita dor de dente. Ele arrancou o dente errado. Deixa eu explicar melhor, gente. Ele era um prático. E meu irmão falou assim: eu sei um lugar onde nós vamos arrancar esse dente seu baratinho. 2 meninos. E eu fui lá, não vou falar o nome dele aqui não, mas... E a água era uma esponjinha, ele apertava, pegava a água e jogava. Alguém já foi num dentista prático? A maquininha era na manivela do pé. Meu Deus, eu achei aquilo tão incrível. Tudo manual, né? Quem faz odontologia nem sabe mexer com essas coisas. E ele segurou por trás no queixo, enfiou um buticão na minha boca e ele não sabia se ele queria arrancar a minha cabeça ou o dente. Aí ele: arranquei. Aí eu levei o dente, mas o dente doente está aqui ainda. Ele falou assim: arranquei a raiz primeiro. Parei, como que ele conseguiu arrancar a raiz sem arrancar o dente? Sabe o que ele fez? Arrancou o dente bom e depois teve que arrancar o ruim. Depois tinha que fazer cirurgia. Tinha que fazer a cirurgia em alguém que estudou. Então nós começamos com isso aqui, sim, esperando que os crentes estudem a Bíblia. Como é que você é um evangélico que não conhece o Evangelho? Como é que você fala assim: eu sou crente em Jesus, e não conhece a palavra aonde Jesus se revela? Jesus se revela de Gênesis a Apocalipse. Aonde ele se revela? Não é quando alguém fala que tem uma revelação para você. Ele se revela na palavra. Amém, gente? Então, se você quer estudar de Gênesis até Esther, que nós estamos agora, você vai lá no YouTube, tem todas lá. Hoje vamos continuar no livro de Esther, e o tema hoje é aprendendo sabedoria e propósito com a rainha Esther. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Vamos aí no capítulo 4. Esther capítulo 4, versículo 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. Versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Estamos falando sobre a nossa missão na terra.
E nós estamos usando o livro de Esther como base. E eu queria parabenizar as mulheres, porque estamos usando uma mulher para mostrar o valor que Deus dá à mulher, o poder que a mulher tem de fazer diferença. Quem menospreza uma mulher ainda não aprendeu nada com Deus, né? Deus nunca fez isso. Quem trata uma mulher como um ser de segunda classe também não aprendeu nada com Jesus. Por quê? Primeiro que Jesus não trata ninguém como um ser de segunda classe. E não existe mulher de segunda classe. Para Deus não. E aqui nós estamos usando o livro de Esther e a pessoa de Esther. O que nós podemos aprender com Esther sobre sabedoria e sobre propósito? O texto que eu leio aqui é quando Esther descobriu que havia uma lei para matar todos os judeus. E Esther morava na Pérsia. Agora ela não era uma mulher comum na Pérsia, porque para judeus ela é Radassa, mas para os persas ela é Esther. E agora ela é a rainha Esther. Ela poderia fazer toda a diferença. Até então ninguém conhecia Esther, ninguém sabia quem era Esther. Só que agora Vasti não está no trono. Deus pega Esther, coloca ela diante do rei, em um concurso de beleza para o rei escolher a nova rainha. E quando o rei olha para Esther, a Bíblia diz, e ele amou Esther. Só que o propósito de Esther é muito mais do que ser rainha. E nós, quando pegamos um texto, pegamos um livro bíblico para estudarmos, nós extraímos os princípios deste livro de Deus para a nossa vida. E agora estamos aprendendo com Esther. O que vamos aprender com Esther sobre propósito? Muitas pessoas estão passando pela vida e não sabem por que nasceram. Se eu perguntar para você agora, você sabe qual é o propósito da sua vida? Olha para quem está do seu lado, respeitosamente, e diga, por que você nasceu? Para que você nasceu? Pergunta. Por que você está aqui? Perguntou? Vocês estão olhando para mim? Vocês estão perguntando para mim? Teve a resposta? Eu estou dando um tempinho. Se você perguntou, pode esperar a resposta. Qual é o seu propósito aqui na terra? Será que o seu propósito é fazer o que você está fazendo? Será que o propósito pelo qual você nasceu ficou para trás e você se ocupou de algo que Deus não te mandou fazer? É isso que eu quero compartilhar com você hoje. Será que o lugar onde eu moro interfere no meu propósito? Será que as pessoas que se relacionam comigo interferem no meu propósito? Por que Esther, uma judia, morava na Pérsia? Por que ela conseguiu agora ser a rainha da Pérsia? E nesse momento nós lemos um texto que termina ela dizendo assim, é como se ela dissesse assim, descobri minha missão, descobri meu propósito. Já que eu descobri o meu propósito, se perecer, pereci, mas eu vou fazer o que eu descobri que eu nasci para fazer. Quando você descobre o seu propósito, você perde o medo. Quando você descobre o seu propósito, você perde o medo até, será que vai dar certo? Não, eu nasci para isso. Você não teme mais os desafios. E agora estava nas mãos de Esther, se ela iria ao rei, porque não podia ir ao rei se o rei não chamasse, e já haviam 3 meses que ela não ia até o rei. Só que agora ela diz, agora eu vou, porque eu sei porque eu nasci para esse momento, o momento de salvar o povo judeu. E se Esther não fizesse o que Deus estava colocando no coração dela, ela iria permitir que Amã fizesse o que Satanás pôs no coração dele. Se você não fizer o que Deus coloca no seu coração, Satanás vai usar uma pessoa para fazer o que está no coração dele. Era isso que Esther estava nos ensinando. E Esther, para nos ensinar sobre sabedoria e propósito,
Nós precisamos agora olhar para a vida dela, porque se nós estamos falando de Esther, séculos depois que ela viveu nessa terra, é porque ela era uma mulher inesquecível. Mas o que fez de Esther uma mulher inesquecível? Eu poderia citar várias marcas de Esther. Eu poderia dizer vários. Tem um livro no mercado que cita 31 marcas da vida de Esther. Nós não temos ali. Mas eu poderia citar várias. Mas entre todas que eu poderia citar, eu escolhi 4 marcas da vida de Esther que tornava ela uma mulher inesquecível. E pode ser que algumas mulheres aqui também tenham essa marca. A primeira marca que eu vi na vida de Esther é que ela era cheia de sabedoria e de temor de Deus. Tanto que antes de ir até o rei, ela disse: vamos todos jejuar. Vamos jejuar por 3 dias. Ninguém come nem bebe, nem de dia nem de noite. E quando terminar os 3 dias, depois que nós formos a Deus, eu vou lá. E se perecer, pereci. Depois de irmos a Deus, aí nós vamos. Porque a sabedoria e o temor estavam nela. Sabedoria e temor são marcas de uma mulher inesquecível. Será que vem na sua cabeça aí alguma mulher que você conhece que parece com os heróis da fé? Aquela mulher que é sábia em casa, aquela mulher que é sábia no trabalho. Será que tem alguém na sua família que você pode dizer assim: essa pessoa, essa mulher aqui é dos heróis da fé, tinha que estar no livro de Hebreus? Estou dizendo mulher, mas pode ser um homem também, porque nós estamos pegando os princípios. E um dos princípios na vida de Esther, que a tornou uma mulher inesquecível, era a sua sabedoria e o seu temor a Deus. Esther sabia quem era o inimigo. O inimigo se chamava Amã. Mas Amã não sabia que Esther sabia. O rei não sabia. E ela estava buscando agora uma forma de contar para o rei, punir o inimigo e livrar o seu povo. E para isso ela precisava de quê? De sabedoria. Quantas pessoas que quando sabe que está acontecendo alguma coisa, tem um inimigo no meio, já explode. Já tenta resolver de qualquer maneira. Aí a gente para e fala assim: como é que resolve então? A gente pode aprender com Esther. Para resolver grandes problemas, nós precisamos de uma grande sabedoria. Porque Esther demonstrou que a sabedoria não faz nada sem propósito. Também aprendemos que ela demonstra que os líderes nem sempre sabem tudo. O rei não sabia, mas ela sabia. Ela era uma mulher que sabia que tinha um problema na liderança do esposo. Mas ela não chegou dizendo assim: olha meu bem, deixa eu contar um negócio para você. Sabe esse Amã, o seu homem de confiança? Ele está querendo matar. Não, ela ia falar, mas tem um jeito. Não tem um jeito de falar as coisas? Mas você conhece gente sem jeito de falar? Que já chega arrancando a espada e arrancando os bofes? Você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que você saiba escolher as palavras. Pensa o mineiro, quantos mineiros tem aqui? Como é que o mineiro chama os outros de bobo? Você é bobo, só, o tempo todo. Ninguém acha ruim. Você é bobo demais da conta. É verdade que você foi lá? Mineiro não faz isso? Mas o jeitinho é tão meio que ninguém percebe, né? Você é bobo demais da conta? Você chegou agora? Você é bobo, senhor. Isso não é verdade, não. Agora vai um capixaba falar: você é bobo, hein? Já arrumou uma briga. O jeito de falar. Vai um paulista: você é bobo, rapaz. Oxe. Vai um nordestino: ao bobão. Mas o mineiro: rapaz, você é bobo demais da conta. Você deixou essa pessoa falar com você mesmo? Você é bobo demais, você pagou isso aí nessa sandália? Você é o tempo todo. E Esther tinha essa sabedoria. Você conhece aquela mulher que está sempre quietinha, mas ela está pensando a forma de falar com sabedoria. Outra característica dela era a criatividade. Esther estava buscando na sua mente uma forma de resolver a situação sem estragar tudo.
Criatividade é a busca de soluções. Todo mundo sabe disso, né? O que é criatividade? A busca por soluções. Todas as vezes que surge um problema, a criatividade aproxima e encontra uma solução. Pessoas criativas amam problemas. As pessoas criativas, quando estão de frente de um problema, a primeira coisa que elas fazem é: eu preciso encontrar uma solução para isso. Quando um criativo percebeu que falar em público sem microfone, ou falar em público sem nenhum equipamento para amplificar a voz, não dava para alcançar muitas pessoas, então encontrou uma solução: criou o microfone. Quando a criatividade encontra um problema, primeira coisa, começa a trabalhar uma solução. E uma das marcas dessa mulher inesquecível é que ela era criativa. Pessoas que não são criativas estragam o que ouviu, estraga na hora de falar, estraga na hora de resolver e cria mais um problema. Uma das marcas de pessoas inesquecíveis é que junta a sabedoria, junta o temor de Deus e junta a criatividade. Eu e minha esposa estávamos com um problema com o Emanuel indo para a escola. Ele começou esse ano. Aí, como que esse menino vai para a escola? Aí tem uma bala de um olho lá na papelaria, um olho desse tamanho. Ele gosta daquele trem, uma espuma de um olho. Aí eu falei: sério, compra o olho que ele vai. Quantos olhos você já comprou? Eu acho que a loja já vê a Ricele chegando, a mulher do olho. Quando ele fala assim: eu não vou na escola, eu falei: hoje tem olho, eu vou. Ele passa lá e compra um olho e vai com o olho para a escola. É uma bala macia, né? Aí eu falei assim: minha filha, está dando para pagar uma mensalidade, é R$5 cada olho. Né? Então, todas as vezes que ele diz: eu não vou para a escola, olha o olho, eu vou para a escola. Quando a criatividade encontra um problema, ela busca uma solução. Esther estava diante de um problema. Como ela tinha essa característica de criatividade, ela não chegou dizendo assim: Assuero, chega um pouquinho. Eu não sei como é que ela chamava ela, porque era a esposa, né? Eu preciso falar com você, sabe esse Amã que está aí? Isso não presta não, viu? Isso não vale nada. Quando você fala assim com um homem, você arruma uma briga com ele. Por quê? Quando você diz que a pessoa que ele contratou não vale nada, você está dizendo que ele não sabe contratar. Como ela era criativa, eu preciso que ele enxergue que tem um problema na liderança dele. Pessoas criativas devem ser colocadas diante de problemas que rapidamente você sabe que elas vão trazer a solução. Bons empresários sabem que precisam contratar alguém criativo na equipe. Você contrata as pessoas criativas, encontra os problemas e joga elas na frente. Quando elas encontram um problema, elas param: eu vou achar uma solução. É uma característica. Outra característica dela é que ela tinha coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é entrar com medo. Coragem não é viver sem medo. Coragem é dar o passo no meio do medo. E ela era esta mulher de coragem, porque agora ela tinha que ir até o rei. E se o rei não chamasse, era perigoso ela ser morta. Tinha um problema. Ela não podia chegar como ela imaginou, quando as pessoas imaginavam: você tem que falar com o rei. Só que agora ela tinha que enfrentar o inimigo de frente e estar na frente do rei. E a única forma de sobreviver era se o rei estendesse o cetro. Se ele estendesse o cetro, ela estaria viva. Ela simplesmente se levantou e ela teve a coragem de ir até o rei e se apresentar ao rei. E ela não chegou lá para falar mal do Amã, não. Ela foi lá para falar com ele sobre sabedoria. Tem um texto que eu coloquei aqui de Provérbios 23:9, que é o seguinte: não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria da tua palavra, ou das tuas palavras. Quando nós estamos falando de sabedoria,
Os tolos desprezam a sabedoria. E esta mulher cheia de coragem, ela sabia que o marido dela não era um tolo, só que ela sabia que tinha uma forma de falar com ele. Ela tinha que falar com ele que o braço direito dele era um articulador para matar todos os judeus. E ela também era judia, incluía matar a rainha. A gente aprende tanta coisa, é que às vezes a pessoa que está andando junto com alguém da sua família, está planejando destruir a sua família. E a gente tem que encontrar uma forma de enfrentar esse problema com sabedoria, com temor e com criatividade. Às vezes isso acontece dentro da igreja. As pessoas que estão te abraçando dentro da igreja, elas estão falando de você ali na porta da igreja, e não estão falando bem. Aí quando a gente descobre, a gente precisa ter sabedoria, temor, criatividade e coragem para resolver. Porque essas coisas, elas são assim. Por isso que a outra característica dela é discernimento. Ela precisava de discernimento para enfrentar essa oposição e essa ameaça de morte. Ela tinha um propósito, ela tinha sabedoria e ela tinha todas essas características. Ninguém podia ir com ela até o rei. Agora ela estava sozinha. É por isso que ela disse: se eu morrer, eu morri. Se perecer, pereci. Só que quando nós descobrimos a nossa missão verdadeira, quando nós descobrimos o nosso propósito, nós temos coragem de ir sozinho. Talvez você é colocado para liderar uma célula, liderar um pequeno grupo, e de repente não aparece ninguém. Aí você vai e diz: eu não vou mais, não vai ninguém. É nessa hora que a gente sabe quem está dentro da missão e quem não está. Porque quando você sabe da sua missão, quando você sabe do seu propósito, você vai sozinho. Não tem ninguém, eu vou sozinho. Quando eu comecei a pastorear, já teve vez de eu chegar na igreja, só estava eu e o evangelista, e mais 2 diáconos. E eles falavam assim: e aí pastor, nós vamos embora para cá? Não, nós vamos abrir a igreja e nós vamos aqui, nós viemos cultuar Jesus, viemos cultuar pessoas, vamos embora. Foi bora. Quando você sabe do seu propósito, quando você sabe da sua missão, você não tem medo de ir sozinho. Lembra de Jesus, quando ele tinha aquela multidão, e ele disse: eu só quero aqui, lá em João. Ele disse assim, João 6, eu só quero aqui quem quer comer da minha carne e beber do meu sangue. Todos foram embora. E quando os discípulos vieram, disseram assim: mestre, o senhor foi muito duro com o povo, perdeu a igreja toda. O que Jesus disse para eles? Vocês querem ir também? O que Jesus estava dizendo? Eu tenho coragem de ficar sozinho, porque eu sei o meu propósito. Eu sei por que eu estou aqui. Sabe por que Esté disse: se perecer, pereci? Ela encontrou sua missão, ela encontrou seu propósito. Encontre algo pelo qual você possa morrer. É isso que a gente chama paixão. O que significa a palavra paixão? Desejo mais forte do que a morte. O que significa paixão? Desejo mais forte do que a morte. Por isso que quando você está descontrolado por outra pessoa, chama paixão. Mas não é essa coisa não. Aí fica, você tem um desejo tão forte, você tem medo de morrer. Você até tem coragem de morrer por essa pessoa. Você foge por essa pessoa. Você dá tudo por essa pessoa. Por isso chama paixão. Mas a paixão significa desejo mais forte do que a morte. Você encontrou algo pelo qual morrer. Jesus estava a caminho da morte. Por isso que chama paixão de Cristo. Ele estava a caminho da morte. Mas por que ele não tentou correr? Por que ele não tentou fugir? Era a missão. Eu vim para isso. Eu vim para isso. Quando nós descobrimos a nossa missão, nós não temos medo de morrer por ela e nem de morrer dentro dela. Hoje eu estava numa visita e alguém me disse assim: pastor, será que eu não posso ser feliz? E eu falei: depende do que você está chamando de felicidade. Para nós cristãos, às vezes a felicidade é morrer por Cristo. Vamos para Hebreus 11. Morreram sem receber a promessa porque Deus tinha algo maior
E eu falei, os primeiros cristãos, os cristãos do ano 280, do ano 300, eles tinham a alegria em morrer por Cristo. Eles estavam sendo queimados na fogueira, e os cristãos diziam, vamos tirar você daí. Eles diziam, não, não me tire daqui, eu nasci para isso, eu quero morrer por meu Jesus. Muitos deles, nós temos um livro ali chamado A História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, conta todas essas histórias. Muitos deles estavam na carruagem para ser mortos, e os cristãos ajuntavam, vamos lá para arrancar daquela carruagem, vamos tirar o nosso pastor daquela carruagem. Alguns deles, quando eles chegavam na carruagem, viemos te salvar, eles diziam, não, não me atrapalhe, ainda é pouco pelo meu Jesus. Eu disse, depende do que você chama de felicidade, porque só você me dizer aonde está o seu tesouro, que eu vou dizer onde está seu coração. Porque a gente fica feliz quando encontra o nosso tesouro. A gente não canta isso aqui? Eu encontrei o meu tesouro. Mas a maioria só canta, porque se achar mesmo um tesouro, você deixa tudo por ele. Nosso tesouro é Jesus. Amamos Jesus. Gente, vamos voltar aqui para Esther. Esther, ela encontrou a missão, ela encontrou algo pelo qual morrer. Enquanto você não encontrar o seu propósito, você vai ficar procurando emprego. Qualquer emprego serve, depende do quanto te pagam. Mas quando você encontra o seu propósito, podem oferecer o que quiserem para você. Não, esse aqui é o meu propósito. Quando você encontrar o seu propósito, você vai conseguir responder assim, eu vou morrer fazendo isso aqui. Mesmo se não me pagarem nada, é aqui que eu vou ficar. Eu nasci para fazer isso aqui. Eu nasci para isso aqui. Eu fui criado para isso aqui. É aí que você entende uma família de missionários deixando tudo e indo para um país para viver sem nada. E você, por que vocês fazem isso? Não, eu encontrei a minha missão. A minha missão é a igreja perseguida, a minha missão é a igreja subterrânea, a minha missão é essa, a minha missão é aquela. Quando você encontra a sua missão, você encontrou um motivo pelo qual morrer. Aí você diz, se perecer, pereci. Aí você entende Esther. Aí você entende a sabedoria de Esther. Esther não estava buscando a aprovação do rei, ela estava buscando o livramento do seu povo. Porque se você vive buscando a aprovação das pessoas, você ainda não encontrou o seu propósito. Se você vive sendo guiado pelas emoções, você não encontrou o seu propósito. Esther identificou o inimigo, Amã, interceptou o inimigo. Como ela fez isso? Eu já falo para vocês. E agora ela tinha que expor esse inimigo, tudo na hora certa, e vencer esse inimigo. Aí, além das marcas que mostra que ela era uma mulher inesquecível, eu também poderia separar alguns poderes de Esther, porque a gente precisa de alguns poderes, e Deus manifesta o poder dele em nós, para que nós possamos vencer. Esther, ela usou 4 poderes em seu plano, para que ela alcançasse o objetivo dela, dentro do propósito que Deus chamou ela. E isso são coisas que durante a nossa caminhada nós vamos aprendendo, e se nós aprendermos olhando para o princípio que Deus mostra, fica melhor. No capítulo 5, no versículo 1, e sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu com trajes reais. Ao 3º dia, por quê? Eram 3 dias de jejum e oração. Ela só tomou a decisão de vestir os trajes reais e se levantar para ir até o rei quando terminou o prazo de jejum. O jejum é uma arma infalível. O jejum e a oração funcionam. Voltem a jejuar, volte para a oração, porque funciona. Ela vestiu os trajes reais
se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. O primeiro poder que Esté usou para cumprir o propósito dela foi o poder de ir a Deus através do jejum e da oração. Tudo que nós vamos começar dentro do propósito que Deus nos deu, começa com oração. Tudo que Deus chama você para fazer, primeiro Ele te chama para ir até Ele. Por quê? Porque a nossa missão é a missão de Deus. Nós precisamos refletir a imagem de Deus, e a nossa missão é a missão de Deus. Você não pode dizer que está fazendo uma missão para Deus e não foi até Ele. Você não pode dizer que vai fazer algo para Deus e não foi até Ele. Você não pode vir ao pastor para ele: pastor, tem alguma coisa para me fazer? Não, você tem que orar e falar assim: olha, Deus está me direcionando, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. Pastor, eu não tenho nenhuma missão. Todos têm. Tem a missão global. Qual é a missão global? O ID é uma missão. Todos nós somos chamados para ir ganhar almas. Todos nós somos chamados para ir pelas nações. Todos. Agora tem a missão individual. Tem coisa que Deus nos chama para fazer individualmente. Só que nós precisamos usar os poderes. Um poder que emana de Deus. O primeiro poder que ela usou o poder de ir a Deus em jejum e oração. Não há nada que não possa ser resolvido em oração. Pastor, mas eu já orei tanto para Deus fazer isso. A oração não é para Deus fazer sua vontade. A oração é para você descobrir a vontade de Deus. Pastor, mas eu jejuei para isso acontecer, não aconteceu. O jejum não é um gole de uma porção mágica para Deus fazer sua vontade. Mais uma vez, o jejum é a nossa oferta a Deus também para fazer a vontade dele. Porque a nossa missão é a missão de Deus. Era algo grande que a rainha tinha que fazer. Então ela precisava ir a Deus, mas ela precisava de poderes. O segundo poder, esse as mulheres usam muito, que é o poder da aparência. Mas os homens também usam, quando eles vão ficando mais inteligentes. É porque as mulheres vão ensinando para a gente. Vamos no versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esté o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até a metade do meu... Pessoas que não têm protocolo. Tem pessoas que às vezes dizem que são sábios, querem entrar em todos os lugares da mesma forma. Por que que uma pessoa tem que escrever lá no restaurante, o restaurante arrumadinho, tem que escrever proibido entrar sem camisa? Porque as pessoas não têm senso de utilização. As pessoas parecem que não têm, como eu diria, não se mancam, né? Tem coisas que não precisava escrever. Óbvio, aqui não é sua casa, coloca uma roupa para você entrar. Agora nós cristãos deveríamos ser melhores ainda nisso. Você não pode agir em qualquer lugar como se você estivesse na sua casa. Você não pode bater na mesa de um restaurante como você bate na mesa da sua casa. Você não pode ir com qualquer roupa em qualquer lugar que você quer. A rainha Esté sabia disso. Ela sabia que não poderia se apresentar de qualquer modo no palácio. Ela colocou as vestes reais porque ela sabia que a aparência importa. Só de se apresentar, o rei ofereceu a metade do reino. E ela nem pediu. Quando você sabe se apresentar, as pessoas vão te oferecer coisas que você não está pedindo. A aparência afeta a sua influência. A sua aparência afeta a sua influência. Se tem alguém que pastor, eu falei, você devia ter me perguntado. Tem um monte de carro que você não pode simplesmente comprar, não te vendem. Você tem que se qualificar.
pastor Tiago já trabalhou em loja de veículos, não é assim? E ele falou assim, e aí a esposa dele, a mulher fantástica, a mulher dele morreu de rir, tá vendo? Você foi de uniforme. Ah, mas é porque eu queria aproveitar a viagem, não sei o quê. E eu falei assim, olha, a aparência importa. Se você tivesse bem vestido, com menos dinheiro, você comprava. Gente, eu fui numa loja de carro importado, coloquei um óculos escuro, uma roupa. Eu vou entrar lá, pelo menos para não entrar nesses carros. Mas trata a gente bem. Nem sabe que eu não posso comprar nenhum daqueles carros. Nem se tivesse dinheiro, né? Pastor, não pode. Outro poder que ela usou, além do poder do jejum, da oração, além do poder da aparência, ela usou o poder da adaptação. Existe adaptação para a família, existe adaptação para todos os lados. Mas agora ela precisava de um poder para cumprir o seu propósito. E o poder da adaptação, ele é usado por muitas pessoas. Muitos de nós usamos esse poder quando mudamos de cidade, precisamos adaptar a família. Muitos de nós usamos esse poder quando a renda cai, precisamos adaptar todas as coisas. Só que agora era uma adaptação de nações. Esther se preparou por 1 ano para aprender a fazer algo, porque você quer, se você não aprendeu a se adaptar aos novos modos. Esther, ela estava fazendo o mesmo que José fez no Egito. José, quando ele foi para se apresentar diante de Faraó, primeiro ele mudou toda a sua aparência, tirou a sua barba, porque os egípcios odeiam barba. Lá naquela época. Antes de entrar nos ambientes de Faraó, ele se preparou para se tornar aceitável. Antes de se apresentar, ouçam-me, antes de se apresentar a Assuero, ela se preparou por 1 ano para se tornar aceitável. Dá para aprender alguma coisa com Esther? Porque talvez você está buscando algo e você não se preparou para ser aceitável para o lugar que você está almejando. Talvez você está querendo algo e você não se preparou para ser aceitável, para ser aceito ali. Você não se preparou para ser aceitável no ambiente. Você não se preparou para ser aceitável para a tarefa. E você simplesmente vai ser excluído disso. Isso chama o poder da adaptação. Alguns chamam de lei da adaptação. Um outro poder que ela usou é o poder da mesa. Jesus, todas as vezes que ele se reunia com os seus discípulos, ele estava na mesa, porque a mesa é para todos. Na mesa ela podia tirar a coroa. A mesa é um símbolo da igreja, porque a mesa senta todo mundo no mesmo nível, senta todo mundo e come a mesma coisa, senta todo mundo sem coroa, sem nada. E Esther, no versículo 4, ela disse: se parecer bem ao rei, você quer a metade do meu rei? Não, se parecer bem ao rei, venha hoje o rei com Amã ao banquete que ele tem preparado. Ela não disse nada sobre Amã, ela usou sabedoria. Ela não disse nada sobre o inimigo, ela não contou nada do plano dele, e nem contou nada para ele sobre o que ela estava sentindo. Pessoal, dá para a gente aprender muita coisa com Esther. Talvez você está enfrentando um grande problema e quer resolver de qualquer maneira. Ouça o que eu estou dizendo. Tem formas diferentes para resolver as coisas. Talvez você ache que tem que ligar e já falar muitas coisas com essa pessoa. Oi, talvez você tenha que preparar um banquete para essa pessoa. Talvez você ache que tem que ligar e falar e gritar. E se você ouvir que Deus está mandando você preparar um jantar para essa pessoa e colocá-lo na sua sala? Aí você respondendo, você, não, eu nunca. E se Deus mandar? Se é a forma de resolver? Se esta é a forma, então nós temos que sentar. Porque comer junto é imbatível. A comunhão, ela é imbatível. Muitos problemas nas famílias seriam resolvidos se as famílias sentassem para comer pelo menos uma vez por semana. Muitos problemas de amizade seriam resolvidos se vocês se sentassem mais.
Quem vai nas células, quem vai nos pequenos grupos, experimenta o poder da comunhão, de estar ali, de comer junto, de conversar. E às vezes você chega, está cansado, está triste, e você sai alegre. Por quê? É o poder da mesa. E Esther sabia como funcionava o poder da mesa. Jesus, ele sentou à mesa um dia e tinha um tipo de Amã na mesa, que era o Judas. Jesus não falou assim: é você, né, Judas? Não, quem come na mesa comigo, está colocando a mão no meu prato, está me traindo. Esther estava fazendo a mesma coisa. Eu vou colocar na minha mesa o traidor. Ela preparou uma mesa, ela preparou um banquete, e ela demonstrou sabedoria para lidar com esse problema, porque Amã era da confiança do rei. Só que ela preparou um banquete estratégico, ela preparou uma mesa estratégica. Judas não sabia que Jesus sabia, Amã não sabia que Esther sabia, o rei não sabia de nada. Só que Esther estava usando a sabedoria que Deus tinha dado para ela, a sabedoria para discernir a forma, discernir o momento, porque ela tinha uma missão, e essa missão ia custar caro para ela. Ela preparou um ambiente adequado, ouçam, ela preparou um ambiente adequado para solucionar um problema. Teve um dia desse que uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu estou devendo para essa pessoa e não consigo pagar. Eu falei: quanto você deve? Deve dar uns quase 20 mil. Vocês já conversaram? Não, a gente troca mensagem. Não, vocês já sentaram assim e conversaram? Não, mas eu não sei como fazer. Eu falei: então tá, vamos dar um treino aqui. Eu falei: senta aí, eu vou sentar aqui. Eu sou a pessoa, como é que você vai falar? Olha, eu estou te devendo, eu não sei como é que eu te pago, se eu faço... Não, olha no olho da pessoa, crie um ambiente primeiro, talvez um cafezinho, e olha para ela e fala assim: olha, eu estou com um problema. Seja transparente. Eu estou te devendo, não tenho condições de pagar, não tenho condições de fazer um financiamento, e eu quero saber como você pode me ajudar. Sabe o que a pessoa respondeu? Eu nem quero esse dinheiro, só estava esperando você falar comigo. Você está perdoado. Aí eu falei com ela: então agora você me deve 20 mil, hein? É que às vezes nós achamos que as dívidas são pagas só com dinheiro. Às vezes a pessoa está esperando só ser tratada e ser bem tratada por você. Às vezes a pessoa está só esperando você chegar perto e assumir que você não consegue. Esther era tão sábia que ela preparou um banquete para colocar o problema para fora. Ela preparou um banquete para falar das coisas. Ela estava tendo agora um momento especial. Ela preparou o ambiente para solucionar o problema. Ela organizou um encontro cara a cara. E às vezes você vai ter que aprender a fazer isso. Reunir as pessoas envolvidas na sua crise. Sentar com as pessoas envolvidas na crise e falar com elas cara a cara. É o poder da mesa. E você não pode se acovardar. Não pode. Deixa eu ir para frente. Agora, ela estava na Pérsia, ela tinha um problema com Amã, e o rei era o marido, e ela era judia. Você já imaginou o problema que ela estava de ter que assumir? Porque o rei não sabia que tinha casado com uma judia. Porque judia era Radassa, Esther era o nome da Pérsia. O rei não sabia que Amã tinha armado para matar todos os judeus. E matar todos os judeus incluiria matar a rainha. Agora ouçam uma coisa. Foi plano de Deus colocar Esther na Pérsia. Foi plano de Deus colocar Mardoqueu na Pérsia. Foi plano de Deus colocar o povo dele ali na Pérsia. Só que agora, o plano de Deus inclui a rainha Esther. Ela não representa a Pérsia ali somente. Ela representa o povo de Deus. Ela é uma embaixadora. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra.
E os embaixadores, eles estão num lugar longe da sua terra. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil é um americano no Brasil. Só que o local onde o embaixador está é a América, dentro do Brasil. Só que os Estados Unidos é lá e ele está aqui. O embaixador do Brasil no Portugal é um brasileiro em terras portuguesas. Só que ele não deixou de ser brasileiro. E agora Esther, ela era judia em terras persas. Ela estava sob o domínio de Assuero. Só que aí, o que a gente aprende aqui? O lugar da nossa missão é o lugar onde Deus quer que nós sejamos embaixadores. A Pérsia era o lugar da missão de Esther. Santa Maria é o lugar da minha missão com a minha família. Qual é o lugar da sua missão? Talvez você quer mudar daqui, Deus está dizendo, mas eu te trouxe para aqui porque aqui é o lugar da sua missão. Talvez você vai dizer assim, mas eu não me encaixo em Santa Maria, eu não dou certo em Santa Maria, eu não dou certo em Santa Teresa, eu não dou certo em Anchieta. Não é assim que um cristão autêntico faz. Um cristão autêntico diz assim, eu sou embaixador, se é aqui que Deus me colocou, aqui é o lugar da minha missão. E às vezes, você está vivendo em sufoco, achando que o seu emprego é a solução, achando que mudar de cidade é a solução. E Jesus fala isso aqui, para de se preocupar, você é embaixador. Esther era uma missão estrangeira na Pérsia. E nós? A igreja é uma missão celestial aqui na terra. Nós estamos em missão. Todos nós deveríamos assumir que somos missionários de Deus nessa terra. Todos nós. E a nossa missão é reunir todos os filhos do céu na igreja, até que Ele resolva colher todos para o céu. Mas nós temos uma missão para cumprir. Jesus que nos enviou para cá. Jesus nos enviou para o mundo inteiro para cumprir a missão dele. E os embaixadores têm essas características fortíssimas. Às vezes as pessoas vão no meu gabinete e fazem a pergunta mágica assim, pastor, você sabe qual é o meu propósito? Eu criei um propósito para mim, agora o meu propósito é fazer isso. E a gente responde logo, né? Você não pode criar um propósito. O propósito você tem que descobrir. A sabedoria de Esther, depois que ela descobriu o seu propósito, até nos intimida. E eu quero terminar compartilhando com vocês algumas considerações importantes sobre o seu propósito. Vai te ajudar também para você ir para casa e pensar assim, será que eu estou dentro do meu propósito? Será que eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer? A primeira consideração é que o seu propósito sempre te levará a quem precisa de você. Isso. O inimigo escolheu matar os judeus. O inimigo escolheu matar todos os judeus, mas o inimigo não pode escolher fazer isso. É Deus que faz essas coisas. E às vezes, quando você não sabe qual é o seu propósito, você fica com medo de algumas coisas que não deveria ficar com medo. Pensa no texto de Jesus no barco, com os discípulos, e de repente vem uma tempestade. Todos os discípulos ficaram atribulados. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque ele sabia que não morreria afogado. Jesus sabia que veio para morrer em uma cruz. Morrer afogado não estava nos planos. Eu já contei para vocês
que uma mulher sentou ao meu lado no avião e ela ficava rodando a mão assim. E eu olhei para ela estava com lencinho. Quando ela terminou, ela falou assim: você não ora? O tanto que a senhora orou, se não pegar em mim. Não, já está bom, né? E eu falei: a senhora está com medo? Ela falou: estou morrendo de medo desse avião cair. Eu falei: mas não vai cair agora não. Ela falou: por que você sabe? Não, Deus me falou que eu vou fazer mais algumas coisas ainda e eu vou passar de hoje. Sério? Sim. A senhora está indo para onde? Estou indo para São Paulo fazer um tratamento. Estou com uma doença terminal. E com medo do avião? Calma o coração. Vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma água, comer uns biscoitinhos secos aqui dentro. Vai dar certo. Eu aprendi isso com Jesus, porque os discípulos estavam assim: mestre, o senhor não está com medo? Nós vamos afogar. Onde está a fé de vocês? Porque Jesus já tinha falado como ele morreria. Vocês esqueceram que eu contei para vocês? Que ainda não chegou minha hora? Vocês esquecem das coisas. Quando você tem uma missão, você cuida melhor até do seu corpo. Quantos aqui creem que vão fazer muitas coisas para Deus? Então você vai ter que comer direito, senão você vai morrer antes de fazer. Quando você sabe da sua missão, você corta açúcar, você corta Coca-Cola. Mas por quê? É maravilhoso. Só que eu tenho uma missão, eu tenho que ir para frente. Eu tenho mais alguns anos para ir. Você tira o veneno da sua alimentação para você continuar por causa da missão. O que Jesus apresentou na cruz? O espírito ou o corpo? O que Jesus entregou na cruz? O espírito ou o corpo? O que ele colocou na cruz? Foi um corpo doente? Foi um corpo doente? Ele preparou o corpo para o seu propósito. Não precisa olhar para o lado. Mas você acha que está todo mundo preparando o corpo para o propósito? Será? Se você está me dizendo que tem uma missão para fazer muitas coisas para Deus, então você tem que se cuidar. Porque quem vive engolindo veneno parece estar dizendo: Deus, o senhor não vai me levar hoje não? Não é? Por isso eu queria muito abrir uma academia ali para me ver quantos crentes iam fazer. Mas o pessoal fugiu da academia, da nossa academia. Deus te levará a quem precisa de você. O propósito de Esther a levou para a Pérsia. O propósito na minha vida me trouxe para Santa Maria. O seu propósito te trouxe para cá. Se você não é daqui, pode ser que o propósito de Deus na sua vida te trouxe para cá, mas você precisa ir para o propósito. Foi por causa do propósito dele que ele te pôs na sua cidade, que ele te pôs no seu trabalho. Esther foi a recompensa de Deus para os judeus que estavam na Pérsia. Você é a recompensa de Deus para alguém. Quando eu digo a recompensa, Esther foi a solução de Deus para que os judeus não fossem assassinados. Assim como José foi a solução de Deus quando a fome veio até o Egito e no mundo. Assim como Davi foi a solução de Deus para o reino de Israel. Você é a solução de Deus para alguém. Você é a solução de Deus para alguma cidade. Só que você não pode ficar para lá e para cá. Você tem que falar: espera aí, eu estou dentro do meu propósito. Eu sou a solução de Deus aqui. O seu propósito te mostrará também quem não precisa de você. Quando nós vivemos dentro do propósito, essa é maturidade. Tem gente que está dentro do propósito e acha que todo mundo tem que depender dele. Quando você está dentro do seu propósito, você tem que lembrar que você vai identificar quem precisa de você, mas também vai identificar quem não precisa de você.
O seu propósito vai dizer quem não precisa de você. Você é a resposta de oração de alguém, mas também não é a resposta de oração de todo mundo. Alguém tem ficado acordada durante a noite, alguma pessoa orando para que Deus envie alguém, e pode ser você a resposta de oração de Deus para alguém. Só que o seu propósito não é para todo mundo, nem todo mundo precisa de você. Você não é necessário em todos os lugares. Isso é propósito. Você precisa assumir que você não é a solução de Deus para todo mundo, mas você é a solução de Deus para alguém. Você precisa entender que se você levar isso para o seu coração, vai facilitar a sua vida e você vai sofrer menos no seu dia a dia. Aquela pessoa está me ignorando, mas como você sabe o seu propósito? Não, eu não sou a solução de Deus para essa pessoa. Está tranquilo, está tudo certo. Aí você para de se ofender com algumas coisas. Quando você sabe o seu propósito, você vai descobrir que você não é necessário em todos os lugares. Você não precisa. Terceira, é que o seu propósito é para essa geração. O propósito de Esther é para aquela geração. Por isso que a Bíblia diz que há tempo de nascer. Você nasceu nessa geração. O seu propósito é para agora. E quanto maior o seu propósito, maior vai ser o ataque contra você. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas querem se suicidar. Algumas pessoas acham que são desnecessárias. Algumas pessoas ficam se perguntando, nem sei para que eu nasci, nem sei por que eu estou aqui. Às vezes o inimigo vai tentar te matar, e às vezes ele vai fazer você tentar se matar. Mas quando você sabe que Deus te criou para um propósito, você vai saber que isso é só ataque de Deus, porque quanto maior o propósito de Deus na sua vida, mais ataque você vai ter, mais o diabo vai tentar paralisar você. Olhe para a sua Bíblia, todas as mulheres de ventre poderosos eram estéreis. Elas não podiam ter filho. A mãe de Sansão era estéril, a mãe de Isaac era estéril. Vai pegando, você vai ver. Mas por quê? Porque sairiam homens poderosos dali. E eles saíram e mudaram a história. Esther foi enviada para aquela geração pérsia. Você foi enviado para essa geração. Você não pode ficar se escondendo do que Deus está te chamando para fazer. Deus fez você com um plano muito bem elaborado. Você não é um acidente. Nenhum de vocês que estão aqui é um acidente. Deus fez um plano muito bem elaborado para cada um de vocês. Então busque o reino de Deus. Ande em obediência a Deus. E pergunte a Deus todos os dias: onde é a minha missão? E Ele vai te dizer. Você já está recebendo alguns caminhos, porque o seu propósito requer obediência e submissão. Uau, pastor, O propósito de Deus para você requer obediência e submissão ao querer dEle. Aí você vai decidir se vai obedecer ou não. Você vai decidir se vai querer cooperar ou não. Você vai decidir se vai ouvir o que Deus está te chamando para fazer. E geralmente quando Deus te chama para fazer algo, Ele te manda deixar outras coisas. E o nosso problema é deixar. Porque a gente cria uma missão para nós e a gente foge da missão para a qual Ele nos planejou. Aí você vai e diz assim: pastor, o senhor está me chamando para fazer isso, mas eu não gosto disso. Não gosto. Eu critico isso todo dia. A gente aprende no decorrer da vida que as coisas que você não gosta e até critica indicam as coisas que Deus está te designando para corrigir.
Como eu disse, a criatividade é acionada diante de problemas. As coisas que você acha que você acha que não gosta, que você critica, geralmente é o que Deus está te chamando para você corrigir. Nós que somos pais, todos os dias corrigimos os nossos filhos, não porque os odiamos, mas porque os amamos. Você precisa dar atenção para os seus momentos de choro, para os seus momentos de tristeza. Você precisa dar atenção para isso, porque as lágrimas geralmente estão falando o que a boca não quer falar. Geralmente nós estamos chorando por coisas que a gente quer corrigir. Você precisa escutar sua missão te chamando. Preste atenção naquilo que causa dores em você. Talvez ver uma pessoa na calçada te causa dores. Deus pode estar te chamando para cuidar das pessoas na calçada. Ver pessoas passando fome, você tem que dar atenção àquilo que te deixa entristecido. O que te entristece? Viúvas abandonadas, crianças na rua, crianças abusadas, molestadas, pobreza, doença, que mexe com você. Você tem que ouvir a sua missão te chamando. Você precisa ouvir Deus te chamando. Quando Neemias ouviu que os muros da cidade estavam caídos, a cidade estava em ruína, ele entristeceu, ele chorava, ele estava triste pelos muros de Jerusalém. Enquanto ele não foi para lá, ele não sarou. A sua missão está gritando por você, às vezes na sua lágrima. A sua missão às vezes está gritando por você, mas você está ignorando. E por último, o seu propósito, ele decide a sua geografia. Eu gosto disso. Eu entendi na minha trajetória que Deus não vai te abençoar em qualquer lugar que você vai. Escuta isso. Deus não te abençoa em qualquer lugar que você vai. O alface não nasce em qualquer terra. A laranja não progride em qualquer clima. Pastor, Deus decide lugares conforme a missão. Cristãos autênticos não decidem para onde vão, eles são levados por Deus. O seu propósito, ouçam-me com atenção, ele decide a sua geografia. Deus falou com Moisés: já rodearam demais essa montanha, muda. Jesus levantava e falava assim: hoje nós vamos para Samaria. Cada lugar que ele ia acontecia algo diferente. Jonas foi instruído para ir para Nínive. Ele insistiu em não ir. Foi para a Universidade da Baleia. Pagou o preço. Mas ele poderia pregar em qualquer lugar. Não. Deus não te abençoa e não te usa em qualquer lugar. Deus é um Deus de lugares. Abraão teve que deixar sua parentela para ser o Abraão de Deus. Esther poderia ter sido criada em Jerusalém, mas ela foi levada para a Pérsia, criada por Mordecai, e no momento certo ela foi levada para o palácio. Ela nunca seria Esther, a rainha Esther, morando onde ela morava. Nunca seria a Esther que nós estamos falando agora, sendo quem ela era. A geografia tem um papel importante na história do sucesso do povo de Deus. Lembra de uma coisa: pessoas e lugares influenciam. Qual de vocês aqui que tem pessoas que quando você senta perto dela, a sua afeição muda? Alguns você fica tão feliz e tão livre que você até conta piada. Tem outros que você se fecha todo, que você nem abre a boca. Tem pessoas nas quais você senta que você quer se levantar e ir embora depressa. E tem aquelas pessoas que você quer ficar o dia inteiro perto dela. Já viu que de acordo com as pessoas a sua afeição muda? Porque pessoas e lugares influenciam. Se eu pudesse contar aqui para vocês duas chaves importantes
que liberam milagres na nossa vida é que onde você está é muito importante, determina quem vê você. O lugar onde você está determina quem está te vendo. O rei só viu Esther porque ela foi colocada no palácio. Ele nunca a viu na vida nos lugares onde ela vivia. O lugar onde você está determina quem te vê. E aqueles que te veem determinam o favor que vai ser liberado sobre você. Aí você precisa ver que lugares você tem estado, porque aí você já sabe quem está olhando para você. Ninguém recebe um favor a menos que seja visto. Por isso que Deus ama lugares. José não foi promovido enquanto ele não foi colocado na frente de Faraó. Ruth não foi abençoada enquanto ela não foi colocada na frente de Boaz. Ela estava no lugar onde Boaz podia vê-la. O homem cego não recebeu as instruções de cura até que ele fosse colocado diante de Jesus. A filha de Faraó não favoreceu Moisés até que ela o visse de frente. Esther foi a Esther invisível até que Mordecai a colocasse na frente do rei, pelas mãos do eunuco. E às vezes a gente não entende essas coisas. A gente não entende que o nosso propósito, ele tem geografia. A geografia importa. A geografia controla o fluxo do favor de Deus na nossa vida. E você não pode esquecer que um dia de favor vale mais do que 1000 dias de trabalho. Então você precisa procurar saber onde Deus quer que você esteja diariamente. Procure saber onde Deus quer que você esteja diariamente. Onde Deus quer que você esteja amanhã. Torne-se mais consciente de onde você deve estar do que o que você tem que fazer primeiro. Porque tem muita gente fazendo muita coisa boa. Como não está aos olhos de ninguém, ninguém nem sabe o que está sendo feito. Como não está fazendo no lugar certo, vai fazer a vida toda, mas nunca vai valer o que deveria valer. E eu termino dizendo que na nossa missão, Deus nos envia alguém. Na nossa missão, Deus nos envia alguém. Então, você precisa se perguntar: Deus, para quem o Senhor vai me enviar? Lembra de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, mas Deus vai me enviar para a África? Não, Deus pode te enviar para uma pessoa. Deus pode te enviar para a casa de um vizinho, uma casa de paz. Tem alguém orando, tem alguém gemendo, pedindo socorro em algum lugar. Mas como você nunca se dispôs, a pessoa que você deveria ser a solução para ela, ainda está esperando. Aí você tem que sair daqui hoje e falar assim: olha, eu sou a solução de Deus para alguém. Onde eu devo estar? O Senhor está me enviando para alguém. Quem é essa pessoa? Quando você está no lugar certo, o melhor de você aparece. Quando você está com as pessoas certas, o melhor de você aparece. E o pior morre. Quando você está no melhor lugar, o melhor de você sai para fora. Vamos parar aqui. E depois você ouve essa mensagem um pouquinho mais. Tem no Spotify, está no YouTube. Para você melhorar a sua direção. Porque um dia, pode ser que você diga assim: Deus, eu fiz tanta coisa em seu nome. E Deus vai olhar para você e dizer: mas você nasceu para fazer isso e você fez um monte de coisa que eu não pedi. Eu pedi para você fazer uma coisa. Então floresça,
cresça e aprenda sobre sabedoria e propósito com a nossa irmã Esther. Deus abençoe você. Vamos orar, vamos falar com o Senhor neste momento. Amanhã? Já colocou lá no grupo? O Felipe colocou. O pastor Clécio está aqui avisando que amanhã começa os próximos 7 dias de jejum de Daniel. As instruções estão lá no grupo, o Felipe gravou, eu vi lá, e começa amanhã. Hoje tem caldinho ali, ó. Tá chuvinha, a gente toma um caldinho quentinho, e as inscrições para a Conferência Flores lá atrás. Vamos orar ao Senhor Jesus. Aleluia. A sua oração pode começar assim: Deus, eu sou a solução para quem? Para onde? Eu quero ficar dentro do propósito do Senhor. O Senhor me desenhou com um propósito grande, e eu quero viver para esse propósito. Eu quero falar como Isaías: eis-me aqui. Talvez o Senhor me enviou para aquela empresa para ser a resposta ou a solução do Senhor para os funcionários ou para o dono. Eu quero ouvir sua voz. Fala comigo. Talvez o Senhor me enviou para aquele lugar para ser a sua voz. Eu preciso ouvir a direção do Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero agir com sabedoria, Senhor. Talvez eu falei com alguém nessa noite que está passando por um momento de crise e não está sabendo solucionar essas crises, não está sabendo como lidar com esses problemas. Que tal você buscar a sabedoria de Deus? Que tal você buscar o poder de Deus? E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, te dando estratégia, te dando direção. Esther era sábia, Esther era valente, Esther sabia que somente com jejum e oração ela podia continuar, somente depois do jejum e oração ela podia seguir, porque aí o Senhor a direcionava. Coloca tudo nas mãos do Senhor, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, coloca a sua família nas mãos do Senhor, põe a sua casa nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém.